o grande ponto a gente pergunta assim, o que que faz o empresário virar o ponteiro dele no negócio, né? Hoje a gente vê na internet, a gente tem duas coisas, tem o que a gente vê na internet e tem o que a gente vê no mundo real, né? Então na internet tem um monte de gente que fala que faz, no mundo real tem um monte de gente que chega pra gente e fala, eu faço, e aí depois que você contrata, depois que você paga, aquela entrega não acontece, né? E é lógico que a gente fica vendo essas coisas na internet, a gente acaba colocando todo mundo na mesma peneira, né? E a gente tem que saber separar o joio do trigo. Tem pessoas que entregam de verdade, tem coisas que acontecem. Então, eu trouxe dois cases aqui, né? Porque parece mágica, mas você vai ver que não tem mágica. Parece uma coisa milagrosa, mas você vai ver que não tem milagre, né? Ninguém é milagreiro, ninguém vai chegar e vai fazer um milagre para você, né? Mas como que acontece, né? Essas coisas. As pessoas estão muito preocupadas em entender qual que é a bala de prata. Marcelo, qual que é a bala de prata? Outro dia, um cara veio me visitar aqui no meu escritório, ele virou para mim e falou assim, Marcelo, qual que é a bala de prata, né? Aí eu peguei e falei assim para ele, vou te mostrar a bala de prata aqui, né? Aí eu peguei para ele e falei assim, ó, pega teu celular, ele pegou o celular, eu falei, põe ele aqui na selfie, aí faz uma selfie, bate uma foto tua aqui na selfie, ó, você consegue me ver? Bate uma foto tua aqui na selfie, ele bateu a foto, aí eu peguei e falei, deixa eu ver a foto. Aí eu vi a foto dele e falei, aqui é a bala de prata, né? A bala de prata, no final do dia, é você. Você que empreendeu, você que montou tua agência, você que é dono do teu negócio, você é a bala de prata do negócio. Não tem ninguém milagreiro que vai fazer alguma coisa mágica para tua empresa. Você é a bala de prata, né? E para você ser a bala de prata, eu vou trazer alguns fundamentos, né? Mas por que que acontece essas coisas quando a gente vê parece mágica? Vou dar um exemplo, ó. Isso aqui é uma cliente nossa, a Janine. Ela participou do nosso treinamento, ela participou do nosso programa, a gente fez um desafio. A gente fez um desafio. Olha o resultado que ela teve. Eu vou mostrar as duas pessoas, né? O resultado que eles tiveram num curto espaço de tempo, só que foi em menos de 20 dias, e eles tiveram resultados igual eu vou mostrar. Vou mostrar os dois. Depois eu vou falar o que que eles fizeram para ter esse resultado. Né? E você vai ver que não fizeram nada demais, não tem passo de mágica, são coisas simples que você precisa aplicar. Todo mundo consegue esses resultados? Não, nem todo mundo consegue esses resultados. Tem gente que aplica e às vezes não bate a meta, tem gente que aplica e às vezes não bate a meta, né? Mas o fato de você aplicar e não bater a meta às vezes não significa que não funciona. Então a gente tem que trabalhar questões de melhoria contínua. Mas deixa eu colocar esses dois vídeos só para vocês entenderem. Opa, fiz errado aqui, alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tava fora aqui, cheguei agora. Ele Tá. tava sem áudio. Mas Tava tava sem com áudio? legenda. Mas tava com legenda, né? É porque eu fui clicar porque tinha um negócio na frente da legenda, aí eu coloquei um ocultar e aí saiu do ar. E eu tô vendo que a minha tela agora ela tá. Deixa eu ver se eu consigo colocar de novo aqui, Não, ó. mas eu já botei, tá aqui na tela, só dá play. Só da play. Então, Aham. peraí. Vou voltar aqui. Tá saindo áudio? Não. Não, mas tá com legenda. Deve ter alguma configuração aqui na hora de colocar o slide e compartilhar o áudio, tá? Não sei exatamente qual que é. Eu vou colocar o outro, também tá com legenda, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Esse aqui é a mesma coisa, tá com legenda, apesar de estar sem áudio.
Ô, Germano, só Oi. dá uma olhadinha que na hora de tu compartilhar a tela, ele tem uma coisinha escrita lá embaixo assim, ó, compartilhar também o áudio da guia. Deixa eu fazer aqui, peraí, compartilhar tela. Ah, e ela precisa estar numa guia do Chrome, tá? Pelo que eu estou vendo aqui no StreamYard. Então, tu tem que abrir. Tá, assim eu não vou. Eu vou colocar do jeito que estava mesmo e. Isso, isso. Porque tem legenda, tá de boa. Tá, beleza. Senão eu tenho que fazer upload do. Ó, algumas telas permitem procura a caixa de seleção compartilhar áudio na próxima tela. Isso. Ele dá aqui, ó. Aí eu venho aqui, janela. Ah, achei aqui. Deixa eu ver. Janela. Essa aqui. Compartilhar áudio. Compartilhar uma guia. Aqui. Bom, vamos ver se vai funcionar. Tá saindo o áudio? Agora sim, agora sim. Uhum. Então, eu vou voltar, pode ser? Pode, Desculpa, por gente. favor. Uhum. Só para a gente não prejudicar tanta experiência. Tá baixinho, mas dá para ouvir. Aí eu vou colocar aqui o que aconteceu com o Rômulo. Então, o que aconteceu aqui, né? O que aconteceu aqui? Por que eu trouxe esses? Já comecei trazendo esse tipo de coisa. Tanto a Geniane quanto o Rômulo, né? Eles participaram do nosso treinamento e a gente pegou e falou: é isto que você tem que fazer. Vocês vão se reunir com o seu time. Vou ensinar uma metodologia de gestão que nada mais era do que o PDCA. Ensinei como fazia, falei, tem uma aula gravada, você vai ter que assistir esta aula com o seu time. Depois de assistir essa aula com o seu time, você vai fazer um planejamento seguindo a metodologia, arroz com feijão, planilha 5W2H, vão descrever as ações, quem é responsável, qual prazo tem que entregar. E aí tem um desafio, o desafio é você fazer alguma coisa que seja relevante, alguma coisa que você nunca fez, jogar um desafio para a equipe, tá? Eles assistiram isso, assistiram a aula, reuniram o time, assistiram a aula com o time, se reuniram com o time, fizeram o plano, acompanharam aquilo todo santo dia, engajando o time, movendo o time, e aí ela fez. Ela trabalha com crianças que têm deficiência intelectual. E aí ela tinha ideia de fazer uma experiência de viagem com esses deficientes, e ela nunca tinha feito aquilo. Ela reuniu o time e falou, vamos fazer? Vamos. Qual é a meta? Eles tinham 12 dias para fazer o desafio.
Qual é a meta? A meta é vender 20 mil. O time achou difícil, né? Ficou meio receoso, mas ela falou, então vamos fazer. Aí fizeram o plano, desenharam o que seria a experiência, acionaram a base de contatos que eles já tinham, em 2 horas eles venderam 40 mil reais. Né? Em 12 dias eles venderam 175 mil reais. O Rômulo, mesma coisa, assistiu a aula, era uma aula que falava de gestão, PDCA, né? Estabelecer uma meta, fazer um plano, usar uma planilha de Excel para fazer o plano, reunir o time, falar com o time, escrever o passo a passo do plano, executar o plano e acompanhar o plano todo dia. Ele vendia por volta de 600 mil por mês, uma empresa nova, a empresa tem 2 anos, mas ele estava vendendo 600 mil por mês. Ele pegou dentro do plano dele, ele ouviu o podcast 137, falou, vamos aplicar o que a gente aprendeu no podcast 137, e ele vendeu em um dia o que ele vendia em um mês. Né? Ele vendeu em um dia aproximadamente 600 mil reais. Naquele mês de setembro, ele pela primeira vez bateu um número mágico de 1 milhão de reais de faturamento no único mês. Para quem faturava 600 mil, fazer 1.280.000, ele dobrou o faturamento em um mês com uma única ação. Marcelo, qual que é a mágica por trás disso? É ação. Né? Informação sem ação, ela é inútil. Né? E o conhecimento, quando você aprende alguma coisa, coloca em ação, é isso que vai trazer o resultado. Então, pô, a gente vê o Flávio aqui, né? Eu assisti 10 minutos, 15 minutos da palestra do Flávio. Ele vem lá e fala, olha, faz um criativo, leva esse criativo direto para o WhatsApp. Né? No WhatsApp você treina a inteligência artificial para ela responder, você vai aumentar a venda, dá resultado. Tem gente que assiste isso, vê o Flávio falando isso, e amanhã parece que não aconteceu nada, a vida que segue. Né? Tem gente que ouve o que eu estou falando aqui agora, e aí o que vai acontecer? A pessoa vai ter crenças, sentimentos e emoções e vai falar, isso só funciona para o Flávio, porque o Flávio é empresa de tecnologia. Isso só funciona para o Marcelo, porque o Marcelo ele é empresa de treinamento e consultoria. Isso funcionou para a menina porque ela trabalha com deficiente intelectual. Isso funcionou para o cara porque a gente coloca um monte de desculpa na frente que vai mais afastar a gente do resultado do que trazer a gente para o resultado. Em vez da gente pegar a informação e colocar em ação para virar o ponteiro dos resultados, a gente vai falar, mas é que o meu negócio é diferente, mas é que no meu segmento, é que o que eu faço não dá para fazer isso. Gente, olha só, ao longo dessa semana vocês vão ter várias pessoas falando coisas diferentes aqui. Vai ter gente ensinando a vender com o processo de inbound marketing, com SDR e closer, né? E aí você faz sessão estratégica, prepara a sessão estratégica e vende. Vai ter gente falando de outbound, né? Como usar as ferramentas, no caso do Thiago Reis, para você fazer no outbound. Vai ter gente ensinando coisas... alguma coisa vai encaixar para o seu negócio. Você não precisa fazer 10 coisas, você não precisa fazer o que todo mundo fala, você precisa pegar uma coisa e colocar em prática, ter resultado. Eu fui esse final de semana, eu participo do Mastermind lá com o Flávio Augusto, né? Então a gente investe bastante dinheiro nisso, né? Lá na empresa é por volta de 500 mil reais por ano que a gente investe para participar desses grupos que tem networking, que tem relacionamento, que tem conhecimento. E eu fui para São Paulo. Aí, chega um cara e fala assim para mim, Marcelo, comecei a ouvir teu podcast em 2019, minha empresa faturava 4 milhões de reais, eu não tinha nada. Comecei a fazer o que você ensina, coloquei RCF, fiz código de cultura e não sei o quê. Minha empresa saiu de 4 milhões de reais para 300 milhões de reais. Né? Eu fui, nesse mesmo evento, veio um casal, né? A gente teve um happy hour, eu fui lá nesse happy hour e veio um casal e falou para mim, Marcelo, assisti uma palestra tua de 1 hora. Essa palestra mudou não só meus resultados na empresa, mas mudou o meu casamento, o meu relacionamento com os meus filhos. Tava eu e minha esposa, você tinha acabado de chegar de Israel, você foi palestrar lá para Fernanda Torqueto, você fez uma palestra de 1 hora. E na palestra de 1 hora, você falou que a gente precisa servir, né? Que a gente tem que vir aqui para servir. Lá em casa, o lema virou, servir prospera. A mulher dele falou, eu comecei a entender que eu tinha que servir as pessoas, né? E aí eu comecei a servir meu marido, comecei a servir meus filhos, entrei na empresa com o objetivo de servir, e aí a gente triplicou de resultado em 4 meses, 5 meses, a gente triplicou o resultado, o casamento melhorou e a vida com os filhos melhorou. Mas por quê? Porque eles pegaram uma simples informação
uma informação simples e viraram resultado. Teve outro dia, eu estava com o Caio Carneiro, eu gravei um podcast com o Caio Carneiro, eu já tinha ouvido o Caio Carneiro falar isso várias e várias e várias vezes. Ele falou assim, ó, cultura de venda. Quer saber se uma empresa tem cultura de venda? No último dia, no fechamento do mês, enquanto não bater a meta, ninguém vai embora. Empresa que tem cultura de venda, último dia do mês, trabalha até meia-noite. É uma informação isso, né? Último dia do mês, trabalha até meia-noite. É uma informação. Ela pode entrar por um ouvido e sair pelo outro, né? Ou você pode olhar e falar, deixa eu ver se isso funciona. Então, ouvindo essa informação, a gente pegou e a gente fez isso em julho, fez isso em agosto, fez isso em setembro e vamos fazer isso em outubro. No último dia do mês, a gente chegou para o time e falou, cara, hoje, enquanto a gente não bater o número tal, ninguém vai embora. A gente fez isso num dia de vendas, né? E nesse dia de vendas, a gente bateu lá, na última semana do mês, a gente bateu R$1 milhão faturado numa única semana, sendo que naquele dia a gente faturou 450 mil. Marcelo, o que você fez de diferente para faturar isso daí? A gente reuniu o time e falou, hoje a gente não vai embora enquanto não bater a meta. A meta de hoje é essa, né? E aí a gente fez uma campanha, engajou o time e ligando para cliente 11 horas da noite. Você fala, você ligou para cliente 11 horas da noite? Ligamos. Ligamos para os clientes 11 horas da noite. Cara, hoje é o último dia do mês, a gente precisa bater meta. A proposta que a gente fez é essa. A gente vai te dar um bônus que é esse. A gente não dá desconto, não trabalha com desconto. A gente vai te dar um bônus que é esse, mas tem que fechar hoje. Colocamos pilha no time, todo mundo chegou lá e ligou. E 11 horas da noite ligando para cliente, pum. Fizemos isso. A gente fez em agosto, fez em setembro, fez em outubro. E você pode pegar, tá chegando aqui, a gente tá na última semana de mês, você pode chegar pro teu time e falar assim pro teu time, hoje, enquanto a gente, se tiver que ficar aqui até meia-noite, a gente vai ficar aqui até meia-noite. Enquanto a gente não bater a meta, a gente não vai embora. Faz isso e vê o que acontece. Ah, Marcelo, mas aí lá na empresa vão reclamar, vão falar que estão sobrecarregados, vão falar isso. Cara, reúne teu time, faz isso e pronto, acabou. Faz uma pizza, comemora, fala, cara, se a gente bater a meta, vou fazer uma pizza, se a gente fazer uma meta amanhã, vocês chegam ao meio-dia, mas a gente vai fazer esse número. Informação, às vezes você cata uma informação, você fala, pô, é isso, Marcelo? É isso. No último dia do mês fica até meia-noite. Todo mundo. Começa de manhã, faz uma campanha, põe uma faixa na cabeça, chega lá, dá o louco, liga para os clientes, você vai vender. Vai vender mais. Então, tem pessoas que catam essa informação e não faz nada. Aí dá risada da informação. Tem pessoas que catam uma informação simples como essa, aplica e tem resultado. Então, o que vira o ponteiro? É ação. Né? E você vê que eu comecei entregando conteúdo para depois me apresentar. Né? Quem sou eu? Né? Eu sou Marcelo Germano, eu sou o líder do movimento Empresa Sem Caos. Eu gosto de me apresentar da seguinte maneira. Eu sou namorado da Deise, eu sou pai da Marcela e da Manuela, sou filho do seu Valdivino, da dona Marinalda, sou irmão da Sandra e do Maurício, sou tio da Sara e da Mariana. Não vou falar o nome dos amigos, porque pode ser que eu esqueça o nome de algum amigo e ele vai ficar chateado. Né? E além disso, eu sou líder do movimento Empresa Sem Caos. Eu ajudo donos de pequenas e médias empresas a acabar com o caos da empresa através de uma equipe audienciável. Como eu faço isso? Produzindo conteúdo. Né? Hoje no nosso Spotify, a gente está entre os top podcasts de negócio do Brasil. A gente tem 100 mil seguidores no nosso canal do Spotify. A gente tem mais de 1 milhão de seguidores em todas as plataformas. Mas a que eu mais gosto é essa do Spotify. E eu quero falar um pouquinho sobre podcast, sobre produção de conteúdo com vocês. Tá? E aí eu vou trazer, dentro de um monte de coisas que vocês vão aprender, eu vou trazer uma maneira de você criar posicionamento, aumentar seus resultados em venda, né? Multiplicar seus resultados, se tornar conhecido, né? Criar uma gratidão do seu cliente pelo que você faz. Eu vou falar como a gente faz isso, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, conceitual e fundamentos. Eu vou falar de 2 fundamentos. Então, Marcelo, o que eu faço para ter resultado acima da média? Você não precisa fazer nada espetacular, mas você tem que ter disciplina de execução. Então, quando a gente estabelece uma meta, né, aqui no campo dos resultados, né, cara, resultado é a meta que você coloca, o objetivo. Esse mês eu quero faturar tanto, né? Esse é o resultado, é a meta. Mas como eu faço para atingir a meta? Aí é sobre processos. Né? É sobre metodologia. Qual metodologia você vai usar? Qual processo você vai usar? Qual a tática você vai usar? Qual sistema você vai usar?
Eu quero atingir o resultado? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vou usar o Ambler do jeito que o Flávio acabou de ensinar. Vou fazer um criativo, vou jogar direto para a landing page, direto para o WhatsApp. Lá eu tenho uma inteligência artificial treinada e eu vou medir meus indicadores, o que está acontecendo e vou fazendo melhoria contínua. Então, a primeira camada é do resultado. A segunda camada é dos processos. Quais os processos você chega para atingir o resultado. Só que tem uma camada que é a camada mais profunda, que eu gosto de chamar ela de DNA, identidade. Né? A palavra identidade, na etimologia, o que significa identidade? Identidade vem de identitas. Identitas é idêntico. Né? E a identidade vem do você é aquilo que você faz todos os dias. Tá? Então, Marcelo, qual que é o segredo das pessoas terem resultado? Né? É o ser. O resultado tá ligado com o que você tem. Né? Você vendeu 1 milhão, é o que você teve de resultado. Tá ligado com o ter. Os processos tá ligado com fazer. Né? É a execução que você faz. Identidade, que está no âmago dos resultados, tá ligado com quem você é. É o ser, o que você é. E o que você é? A identidade é o ser, é o que você é. A tua identidade é aquilo que você é. E o que você é? É aquilo que você faz todos os dias. Então, o que você faz todos os dias é, se você conta mentira todos os dias, você começa a chegar nos lugares e as pessoas começam a falar, lá vem um mentiroso. Se tudo que você promete você entrega no prazo, você se torna uma pessoa confiável. Quando alguém olha para você e fala assim, ó, pode colocar na mão do Marcelo, que você colocou na mão do Marcelo, ele vai te entregar. Ou seja, você se torna uma pessoa confiável. Por quê? Porque você sempre entrega aquilo que você promete. Se você é uma pessoa que toda vez que tiver que fazer uma entrega, você dá uma desculpa, aquilo passa a ser sua identidade. Sua identidade é, cara, não confia nele não, porque você vai colocar na mão dele, ele vai te dar uma desculpinha esfarrapada e não vai entregar o que precisa. E na camada dos resultados, a gente tem que trabalhar isso aqui, ó, o nosso DNA, a nossa identidade. E como que eu trago isso para a empresa? É a cultura da empresa. Se a cultura da tua empresa é as pessoas dão desculpinha, vira identidade da sua empresa. Tem empresa que arruma uma solução para cada problema que acontece. Isso vira uma identidade da empresa. A empresa que resolve problemas. Cada problema que aparece, ela arruma uma solução. Tem empresas que para cada solução arruma 2 ou 3 problemas. Isso se torna a identidade da empresa. Para cada coisa que você fala, a empresa complica. E isso impacta no resultado. Né? O resultado está em quem a gente é. A gente é a pessoa que ouve o negócio, vai lá e faz. Ou a gente é a pessoa que... A nossa empresa é a empresa que ouve o negócio e fala, isso não vai dar certo. Já que não vai dar certo, não vamos fazer. E aí ninguém liga para nada e não tem resultado. Então, na essência de tudo está isso aqui, ó, a nossa identidade. Quem é o tipo de pessoa que a gente é para aplicar aquilo que a gente aprende e ter resultado. E um detalhe, você não precisa praticar todas as técnicas. Você precisa pegar uma técnica, uma prática e colocar em resultado. Já que a gente está falando com galera do digital, eu quero falar de digital. Né? E no marketing digital tem um fundamento que fala, no marketing digital, conteúdo é rei. É um fundamento, é uma informação. No marketing digital, conteúdo é rei. É uma informação. O que eu faço com essa informação? Se conteúdo é rei, então eu vou produzir conteúdo. Dá para vender sem produzir conteúdo? Dá para vender sem zero conteúdo. Né? Mas se você quiser, você pode produzir conteúdo para vender. Quais são as maneiras que pode produzir conteúdo? Várias. Precisa fazer conteúdo para vender? Não, não necessariamente. Mas é um caminho que você pode escolher. Vou produzir conteúdo. Então, é o meu caminho foi esse, foi produzir conteúdo. Então, quando a gente escuta falar assim, no marketing digital, conteúdo é rei, eu posso pegar essa informação, ficar repetindo ela igual um papagaio e não produzir conteúdo nenhum. Ou eu posso pegar essa informação e falar, como eu vou produzir conteúdo? E a partir do momento que a gente começa a fazer e produzir conteúdo, vão surgir obstáculos que são naturais. Né? E aí a gente vai aprendendo com esses obstáculos naturais que a gente vai fazendo e vai evoluindo, vai evoluindo. Pô, hoje eu recebi um direct no Instagram, o cara me mandou lá, ele falou, olha, eu tava vendo aqui um vídeo teu antigo, você comemorando que você estava fazendo uma live e tinha 30 pessoas assistindo sua live. E hoje eu faço live, se eu abrir meu Instagram agora para fazer uma live no meu Instagram, vai ter 300, 400 pessoas me assistindo. Se eu abrir o meu canal do YouTube, do nada, sem avisar, e começar a fazer uma live, vai ter 100 pessoas me assistindo no YouTube. E ele falou que eu estava comemorando um dia que eu abri uma live e tinha 30 pessoas, né? Mas para eu chegar onde eu cheguei, eu tive que fazer uma para 30, depois
foi melhorando e as coisas foram acontecendo, né? E aí, mais uma informação, e é aquilo que eu falo, cara, essa informação pode ser só uma informação, ou essa informação pode virar o ponteiro da sua empresa, dependendo de como você assimila ela. Então, ó, nos próximos 10 anos, nós vamos ver uma mudança dramática de poder, que vai sair das plataformas, como a que eu trabalho, e vai migrar para um grupo de pessoas que eu chamo de creators. Quem falou isso foi Adam Mosseri, chefe do Instagram, reconhecendo o poder da internet. Hoje, o poder está nas pessoas. Tanto que eu venho aqui, e aí falou assim, qual que é o tema da palestra do Marcelo Germano? Né? Não tem, é o Marcelo Germano. Mas por que isso? Né? Porque eu estou criando conteúdo. Porque eu peguei informação no marketing digital conteúdo é rei e comecei a produzir conteúdo. Então, a informação com ação, ela é poderosa. Agora, eu pego essa informação e eu sei, o poder está nas pessoas. Eu vou parar aqui um pouquinho de compartilhar, tá? E já volto a compartilhar aqui. Na verdade, para vocês estão compartilhando. Daqui a pouco eu compartilho de novo. Então, o que acontece quando eu pego essa informação aqui, ó? Eu olho para o mundo e vejo se isso é verdade ou não. Olha que interessante, quando a gente entende o poder das pessoas que produzem conteúdos na economia do creator, que foi o caminho que eu escolhi para virar o meu negócio. E eu vou mostrar para vocês o como eu fiz, para que vocês olhem e falem, opa, quero fazer aqui também, né? Então, o que acontece? Só para vocês entenderem o poder, né? A Gessilever, a Unilever, né? Na verdade, a Unilever, a Procter & Gamble, pensa nessas empresas que são gigantescas. Por que elas dominavam os mercados? Porque elas faziam propaganda na televisão, colocavam muito dinheiro, mas elas tinham fábricas, caminhões, centros de distribuição no mundo inteiro, trabalho de televisão gigantesco, marketing gigantesco, uma coisa incrível acontecendo, né? O mundo vai mudando, o mundo vai evoluindo, e aí vem alguém, a Virgínia, por exemplo, ela vai lá, faz uma live, 8 horas de live, e lança uma linha de delineador, eu acho, se eu não me engano, era uma linha de delineador. Ela não tem uma fábrica, não tem um caminhão, não tem um centro de distribuição, zero. Ela só usou o poder de ser um criador de conteúdo na internet, né? E ela vendeu 23 milhões de reais num dia. Aí eu pergunto, dá para essas grandes marcas que a gente conhece, Procter & Gamble, competir com isso? Não tem como competir com isso. Não tem, é impossível eles quererem competir. Vou dar um outro exemplo para vocês, tá? Copa do Mundo, ano passado teve Copa do Mundo, e aí, durante a transmissão, o Casemiro transmitiu um jogo do Brasil, 6 milhões de pessoas ao vivo. O Casemiro precisou fazer o que eu estou fazendo aqui, ó. Ele montou um estúdiozinho de 40 metros quadrados, chamou mais 3 pessoas ali, é lógico que tinha uma equipe, uma parte técnica, uma internet que segurava a onda, pum, transmitiu o jogo. Ele não precisou mandar um repórter para os Estados, pro Catar, não precisou fazer cobertura, não precisou fazer jornal à noite com plantão, não precisou fazer nada. Lá do estúdio dele, ele transmitiu o jogo, 6 milhões de pessoas assistindo. O Brasil foi jogar com Camarões, o Brasil foi jogar com Marrocos, o Brasil foi jogar com Marrocos, e aí a Rede Globo, por algum motivo, o jogo era no sábado, às 7 horas da noite, esse horário para a Globo não dá para passar jogo de futebol, porque é um horário comercializado, tem novela, tem um monte de coisa. Então a Rede Globo não ia transmitir o jogo do Brasil. O Galvão Bueno pegou e falou, eu transmito. Ele não tinha canal do YouTube, criou um canal no YouTube e transmitiu o jogo. Eu assisti o jogo pelo canal do YouTube do Galvão Bueno. O SBT estava transmitindo o jogo, mas eu assisti pelo YouTube, pelo Galvão Bueno, tinha 2 milhões de pessoas assistindo o jogo. Eu falo, dá para competir com isso? A Globo precisa de estúdio, precisa mandar repórter para o campo, tem que fazer cobertura, tem que fazer um monte de coisa. Não, o Galvão Bueno, ele entrou numa sala, num estúdio do tamanho da sala que eu estou aqui, transmitiu o jogo, 2 milhões de pessoas assistindo, arrumou patrocinador, arrumou um monte de coisa. Então a gente está nessa era, e aí eu quero mostrar para vocês como que eu faço para navegar, né? Como que eu faço para navegar nesse modelo? Eu vou trocar aqui o slide, eu não sei se está trocando aí para vocês, né?
porque quando eu coloco minha tela, eu não vejo mais nada, só vejo minha tela, tá? Como que isso aconteceu com a gente, né? Essa presença na internet, 100 mil pessoas ouvem o podcast, por volta de 40 minutos, por volta de 40 minutos, as pessoas ouvem o podcast toda semana. Os podcasts têm por volta de 1h20, 1h30. Por que as pessoas assistem e quais os resultados que isso dá e como isso começou? Então, queria compartilhar com vocês. Gente, só para eu saber aqui se vocês estão vendo, eu tirei da minha tela agora, né? Tá rodando. Tá rodando, né? Beleza. Tá Então, vou voltar para a tela. Então, como que aconteceu comigo? Cara, em 2019 eu estava insatisfeito. Não estava satisfeito com os meus resultados, estava frustrado. E aí uma coisa, né? Cara, a gente que está no dia a dia, que a gente tem empresa, está fazendo as coisas, a gente não tem todas as respostas. Então eu tenho uma frase que eu gosto muito que eu falo: todo dono de empresa precisa de ajuda externa. Se a gente não está conseguindo o resultado que a gente gostaria, é alguma coisa que a gente está fazendo errado ou deixando de fazer. Então eu estava insatisfeito com o resultado, o que eu fiz? Fui procurar ajuda externa. Né? Não estava tendo resultado, queria resultado, não estava tendo resultado, não estava conseguindo. Então, na humildade, eu liguei para um cara que tinha sido meu cliente, que trabalha com posicionamento, que entendia alguma coisa que eu não entendo, e falei: cara, me ajuda, né? Me ajuda. E aí, ele topou me ajudar, contratei ele, era o Fernando, né? O Fernando tinha sido meu cliente. Falei: cara, eu tô precisando de ajuda, eu não tô conseguindo vender do jeito que eu queria, me ajuda, né? Aí liguei para ele, liguei pro Fernando para falar com ele. Ele pegou e me deu um esculacho, né? Eu falei: cara, eu tô precisando de um copywriter, eu tô precisando de um gestor de tráfego, não tô acertando. E o Fernando pegou e falou assim para mim, falou: Marcelo, cara, não é copywriter que vai resolver teu problema, não é gestor de tráfego que vai resolver teu problema é posicionamento, Marcelo. Teu problema é posicionamento. Você tem que trabalhar o teu posicionamento. Né? Ele falou, você quando fala na internet, quando você está falando com o empresário, dá a impressão que você está pedindo desculpa para o empresário. Ele falou: empresário, normalmente no perfil comportamental, o empresário é um perfil D. E o empresário quer conversar com um cara que é um perfil D. E aí você fala com os caras, parece que você está pedindo desculpa. Enquanto você falar com o empresário como se você estivesse pedindo desculpa, você não vai vender nada. Você tem que mudar teu posicionamento. Falou outra coisa: você se veste mal, é uma informação. Você se veste mal, né? Você tem que se vestir melhor, é uma informação. Posso pegar essa informação e falar que não tem nada a ver. Eu posso assimilar essa informação e mudar alguma coisa. E ele ainda falou: e tem mais, você é chato pra caramba. É uma informação, posso pegar essa informação, posso ficar chateado, magoado, falar: nossa, que cara idiota, falou que eu sou chato, né? Aí ele pegou, me falou: você precisa fazer um trabalho de posicionamento, mudar o teu posicionamento. Eu, muito humilde, falei: cara, quanto custa para fazer esse trabalho? E ele me deu o preço lá, eu nem pestanejei, falei: bora, vamos fazer o trabalho. E aí, conversando com ele, ele falou assim para mim, ele falou: olha, Marcelo, né, para você entender de posicionamento, eu vou te dar uma lição de casa. Aí ele pegou e falou: a lição de casa queria que você lisse o livro Posicionamento, do Eric Ries, para você entender o que é posicionamento. Eu queria que você lesse o livro Tribos, do Seth Godin, para você entender como criar um movimento. E ele falou: eu queria que você entendesse o livro A Única Coisa. Lê o livro A Única Coisa, porque você vai ter que escolher uma única coisa para fazer e executar ela muito bem executado, em vez de ficar fazendo um monte de coisa. O que eu fiz? Fiz o que ele me falou. Estudamos o livro, eu e meus funcionários, estudamos o livro Posicionamento. O livro Posicionamento, ele tem uma mensagem que fala: a gente tem que ser único na cabeça do nosso potencial cliente. Né? E no livro ele ainda fala, né? Tem que ser único. Para ser único é uma mensagem. Qual é a mensagem que o teu cliente, na hora que ouvir a mensagem, vai lembrar que é tua? Né? E aí, para isso, você tem que focar em fazer uma única coisa até você entrar na cabeça do cliente. Beleza, a gente foi ler o livro A Única Coisa. E aí no livro A Única Coisa, a gente fez uma apresentação para todos os funcionários.
tem uma pergunta que fala assim, ó, qual que é a única coisa que eu posso fazer de modo que ao fazê-lo, todo o resto se torne desnecessário? E a gente começou a fazer essa pergunta, né? Isso aqui é eu com meu time estudando numa salinha. Nossa salinha ali, na época, tinha 40 metros, 53 metros era o tamanho da nossa sala. Ali era a nossa sala de reunião. Começamos a ler o livro, a única coisa, fizemos um plano de ação, começamos a fazer essa pergunta e respondemos. O que a gente vai fazer? Aí a gente resolveu, vamos focar em conteúdo, vamos produzir conteúdo. E aí a gente leu o livro Tribos, né? E o livro Tribos fala, você precisa defender um movimento. É a mensagem do livro. Cara, você precisa defender um movimento. Beleza, li os livros, voltei, liguei pro Fernando, falei com o Fernando falou, cara, quem é bom nisso é o Wendel. Quem é bom nisso é o Wendel. O Wendel Carvalho é o cara que, para mim, tem o melhor posicionamento. Ele tem um movimento que ele defende, que é uma vida épica. Ele tem os pilares da vida épica, né? Ele tem o jeito que ele produz conteúdo. O Wendel é referência em posicionamento. Falei, beleza. O Wendel mora aqui em Floripa. Ele morava em Floripa na época. Liguei pro Wendel. Falei, Wendel, cara, tô querendo saber como você faz teu posicionamento. O Wendel falou, Marcelo, vamos trocar uma mentoria? Eu falei, vamos. Falou, você faz uma mentoria comigo de gestão e eu faço uma mentoria com você sobre posicionamento. Foi lá na casa dele, fiquei lá 1 hora com ele, 2, né? Eu fiz uma mentoria de 1 hora com ele, ele fez uma mentoria de 1 hora comigo, e aí a gente almoçou junto. E o que eu fiz? Tudo que ele falou, eu anotei. Quando eu voltei para o escritório, eu simplesmente fiz o que ele falou para fazer, né? E aí os resultados mudaram, eu vou mostrar o que aconteceu. Então fui lá no Wendel, passei uma tarde lá na casa dele, almocei com ele, depois fizemos as mentorias, né? E aí o Wendel me mostrou o que ele fazia. E o que ele me mostrou era simples. Marcelo, eu vou te mostrar o que eu faço. Eu tenho um criativo, ele tem vários criativos, mas eu vou mostrar para você o criativo que mais me deu resultado, isso em 2019, tá? Então ele faz um criativo, ele não faz oferta. Ele fazia na época, né? É lógico que hoje ele está fazendo outras coisas, né? Mas na época eu fiz isso. Eu também estou fazendo outras coisas, mas na época eu fiz só isso, ó. Cria um criativo e no criativo você vai falar pro cara, me segue no Instagram, só isso. Você não vai oferecer nada, não vai vender nada. Vai falar, me segue no Instagram. E ele me mostrou como era o criativo dele. Aí o que eu fiz? Eu assisti o criativo dele, vi como ele fez e modelei. O que é modelar? Fiz igual ele fazia, né? Literalmente modelar é copiar adaptado para o teu negócio. Então ele me mostrou, olha o criativo que ele fazia, ó. Vou mostrar aqui para vocês, o criativo dele. Por que será que tem pessoas que patinam e não saem do lugar? Por mais que elas se esforcem, elas não conseguem ter sucesso. Enquanto outras pessoas conseguem ter isso em praticamente todas as áreas da vida. Qual é a ciência por trás disso? Meu nome é Wendel Carvalho e há 14 anos eu desenvolvo pessoas. Já treinei mais de 200.000 pessoas ao vivo no todo o Brasil. E todos os dias, de forma gratuita, no meu Instagram, eu compartilho estratégias para que você possa construir uma vida abundante em todas as áreas. Uma vida onde você consiga ter êxito em relação à sua carreira, prosperidade financeira, ter um ótimo relacionamento amoroso, mais saúde, energia e conexão com algo maior. Isso eu chamo de vida ética, vida abundante. E para você ter todas essas estratégias, basta clicar aqui embaixo e saiba mais e me acompanhar no Instagram. Tem muito conteúdo. Clica aqui e acompanha o Instagram. E aí ele me falou, me mostrou esse criativo. O que eu fiz? Fiz igual. Ó. Lógico que, né, adaptei o que ele fez para o meu negócio. Fui lá e fiz um criativo. Opa, cadê o vídeo desse criativo? Eu acho que deu algum erro aqui no carregamento, gente. Mas assim, ó, fiz igual, fiz um vídeo dentro do carro e falando por que será que tem pessoas que trabalham e não ganham dinheiro, né? Qual a ciência que tem por trás disso? Fiz igualzinho ele fez, né? Modelei, né? Então eu copiei o que ele fez, eu não sei por que não carregou aqui o vídeo, né? Mas eu fiz um vídeo igualzinho ele, né? Então o que ele falou? Era um criativo para pedir para o cara seguir no Instagram e produzir um conteúdo, todo dia produzir conteúdo no Instagram. E aí todo dia eu comecei a produzir conteúdo no Instagram, né? Só que aí tinha um problema, que é qual era a forma de produzir conteúdo, né? Então eu copiei o que ele fez aqui e apliquei no meu negócio, né? Bom, só que para produzir de conteúdo, de qualidade, a primeira coisa que a gente precisava era entender qual que era o nosso posicionamento, que a gente não sabia. No caso do Wendel, o Wendel tinha um posicionamento de vida épica, né? Ele defendia o negócio da vida épica, né?
E aí eu quis entender a metodologia dele, né? Então, conversando com o Fernando falou, Marcelo, quando eu tinha a Neuari, minha empresa estava caótica, ele pegou e falou assim para mim, ó, num dia normal minha pressão estava 19/10. O cenário da minha empresa era caótico. O Fernando falou isso pra gente. Aí eu olhei e falei, cara, o que mais aparece, posicionamento é você criar um posicionamento na cabeça do teu cliente. O que mais me aparece quando eu converso com os meus clientes, o que eles mais reclamam, eles falam, pô, minha empresa tá um caos, minha empresa tá um caos, minha empresa tá um caos. E aí surgiu, falei, então eu vou criar um movimento Empresa Sem Caos. Esse era o meu posicionamento, Empresa Sem Caos. Comecei a liderar esse movimento. O livro Tribos, ele fala, você precisa liderar um movimento. As pessoas precisam de um líder. E eu resolvi falar, cara, vou liderar o movimento Empresa Sem Caos. Quando você falava com o Wendel, o que o Wendel tinha? Ele tinha um movimento que era Vida Épica. Te ajuda a ter uma vida épica. No movimento era Empresa Sem Caos. No Wendel, ele falou, eu tenho 5 pilares. E ele falou, meu pilar é prosperidade financeira, relacionamento amoroso, espiritualidade, saúde e carreira. Eu fiz um depara. Quais eram os pilares da minha metodologia? Hoje eu tenho um pilar a mais, que é domínio pessoal. Então, os pilares da minha metodologia era cultura, liderança, gestão, finanças e tração. Fiz um paralelo, ele me explicou como ele fazia os conteúdos para cada um desses negócios, eu comecei a fazer conteúdo para cada uma dessas coisas aqui, né? Só que aí a gente tinha um problema. Qual que era o problema, tá? Eu tinha feedback, porque quando eu entrei no digital, comecei a produzir conteúdo, as pessoas ouviam os meus conteúdos e falavam assim para mim, Marcelo, teu conteúdo é bom pra caramba, mas é chato pra caramba, eu não aguento te assistir até o fim, eu não consigo te assistir até o fim. Quando eu ia olhar minhas métricas de vídeo no YouTube e olhar minhas métricas de vídeo no Instagram, né, na época a gente nem usava tanto Instagram assim, quando eu olhar minhas métricas eram muito ruins. Com 1 minuto todo mundo parava de assistir. E aí eu olhei e falei, pô, devo ser chato mesmo, que tá todo mundo falando que eu sou chato, né? E aí o que eu fiz com essa informação? Parei de produzir conteúdo? Não. Falei, deixa eu encontrar qual é a melhor maneira para eu produzir meu conteúdo, né? E aí eu fui visitar o Leandro Ladeira, o Ladeirinha. E aí o Ladeirinha falou, como que ele produzia conteúdo? Falou, é simples, eu coloco uma câmera, a Kátia Damasceno senta no sofá, a gente começa a fazer pergunta para ela, ela responde as perguntas, a gente edita isso e sobe o conteúdo. Então, por que meus vídeos eram chatos? Olha como é. Aí, o que eu entendi do Ladeirinha? Que ele não fica parando para produzir conteúdo, ele ficava documentando o que estava acontecendo, editava, e aí no que ele começava a editar, ele fazia um conteúdo de qualidade. E aí, uma das coisas que acontecia é que sempre quando eu estava conversando com as pessoas falavam, Marcelo, isso que você falou é muito bom, devia estar gravado. Marcelo, isso que você falou aí é demais, devia estar gravado. O que eu comecei a fazer? Em vez de eu parar a câmera e produzir um conteúdo olhando para a câmera, que era o que eu fazia antes, eu comecei a gravar minhas conversas. Aí eu gravava as minhas conversas e subia o conteúdo de eu gravando minhas conversas com as pessoas. Então, ó, como que era antes? Era assim, ó. Então eu gravava desse jeito, colocava a câmera e ficava conversando com a câmera. Isso é chato, chato pra caramba, né? E aí você vê, ó, tinha um fundo, o fundo não era o fundo mais bonito, né? A roupa que estava usando, esse tipo de coisa. Aí, o que eu fiz? Mudei o jeito de fazer, né? Então, mudei o jeito de fazer e comecei a gravar assim, ó, documentava as conversas, né? Aí já vai para academia, fica um pouco mais forte, muda nessa época eu já estava usando barba, né? Enfim, já estava um pouquinho diferente. Ó como começou a sair os conteúdos. Espero que daqui 6 meses a gente esteja sorrindo dessa situação. Eu vou falar um negócio que vai ser difícil de você acreditar. Eu agora, olhando para o negócio fora, com a experiência que eu já tive, com tudo que eu já passei, com todas as crises que eu superei, está muito fácil de resolver o teu problema. Vou atender um cliente do meu grupo de Mastermind, ele está com alguma necessidade urgente, então é uma ligação extra. E vamos ver aqui quais os insights, quais são as ajudas que eu posso contribuir com eles, dado a minha experiência e a minha visão de negócio de uma maneira geral. Beleza? E espero que essa conversa surta muito resultado, planos de ação imediato, para que o cliente tenha resultados tangíveis e intangíveis num curto espaço de tempo. Bora pro jogo. Bom dia, vamos lá?
vai precisar de algumas coisas. Entenda aqui, ó. Então, o que eu fazia? Eu fazia mentoria individual na época, eu colocava a câmera, começava a fazer a mentoria, gravava, editava esse conteúdo e pronto, subia para a internet. Eu estava explicando alguma coisa para o meu time, ali de pé, eu ali de pé falando, era eu falando com o meu time. Gravava eu conversando com o meu time, gravava a reunião, editava aquilo e subia como conteúdo na internet. Aí a gente começou a fazer isso. E de fazer isso, eu comecei a fazer também assim, eu colocava um funcionário na minha frente, ele me fazia pergunta e eu respondia as perguntas. E aí, quando começou o Érico Rocha a fazer o podcast 6 em 7, eu vi o Érico Rocha, eu assisti ele gravando um podcast ao vivo. Falei, pô, isso que ele faz é a mesma coisa que eu faço, só que eu coloco uma pessoa, ela me pergunta, eu respondo e eu não filmo. E eu falei, vamos fazer isso, né? Gravar o podcast, né? E aí criamos o podcast e começou o podcast em 2019, o podcast Empresa Autogerenciável, e produzir esse tipo de conteúdo ajudou a gente a vender sem vender. A gente começou a vender sem ter nenhuma oferta. Eu não tinha landing page de captura, eu não tinha funil de e-mail. Se você quisesse comprar alguma coisa minha, você não achava no meu site onde comprar, você não sabia nem como comprar. E eu comecei a vender sem vender. Sabe como? As pessoas assistiam o conteúdo, iam no direct, fazia pergunta. No que ela fazia pergunta, a gente jogava para o SDR qualificava, aí ele qualificava, mandava para o closer e o closer vendia, sem ter uma landing page, sem mandar um e-mail, sem nada, né? Como? Produzindo conteúdo. Quando você produz conteúdo e o conteúdo é bom, você se torna referência para quem está ouvindo, né? E aí você se tornando referência, o cara quer fazer com você. Porque o empresário não quer ele aprender a fazer para ele fazer, ele quer que você faça para ele. Critérios, como que eu produzo conteúdo? Então, eu comecei a assistir uma psicóloga, o nome dessa psicóloga é Pamela, Pamela, se você procurar no Instagram. E eu tinha, na época, terminado um relacionamento, e aí eu assisti o conteúdo dela, e ela me causava, ouvindo o conteúdo dela, ela me causava 3 tipos de sentimento. O primeiro sentimento era o seguinte, né? Eu falava assim, cara, não é possível, essa mulher tá me seguindo e tá vendo o que eu tô fazendo, né? Porque quando eu vi o conteúdo dela encaixava comigo, né? Aí tinha dia que eu acordava, aí ela gravava algum conteúdo, eu falava, meu, não é possível. Essa mulher pegou e falou, vou gravar um conteúdo pro Marcelo hoje, tá? E aí tinha dia que eu tava triste, tava mal, aí eu abri o Instagram, aí ela falava alguma coisa, eu falava, nossa, eu precisava ouvir isso. Aí o que eu entendi com isso que aconteceu comigo? Eu entendi que o que ela faz nada mais é do que entender qual é o padrão do cliente dela. Então ela tem um cliente que terminou um relacionamento. Qual que é o padrão de pensamento do cliente? Qual que é o padrão de funcionamento do cliente? O que ele repete todo dia? Quais são as dores do cliente? Nada mais é do que você ter um mapa de empatia e entender essas coisas. E aí você conta para o cliente o que ele já faz todo dia. E ele começa a ouvir o que você está falando e fala, nossa, parece que o Marcelo tem uma câmera na minha empresa. Então, eu comecei a gravar conteúdo para o cara pegar e responder assim, parece que o Marcelo tem uma câmera na minha empresa. Nossa, parece que o Marcelo acordou e gravou isso para mim. Nossa, eu precisava ouvir isso. Né? Comecei a gravar, isso é o critério de gravar o conteúdo. Como que a gente faz isso? É simples. Por o fato de eu ter um monte de empresa e ter começado a trabalhar desde cedo, eu sei o que acontece. Se eu sair da minha empresa e na tua, o que acontece na minha empresa é o que acontece na tua. O que eu faço? Eu só repito. Eu falo, porque aí você chega na sua empresa, né? E aí você tá lá, você quer atingir resultado, você chega pro teu time e fala assim pro teu time, cara, vamos lá, ó, esse mês aqui vamos dar um gás porque a gente tem que dar resultado. Aí o funcionário vem e fala, nossa, a gente já está sobrecarregado, porque a gente precisa cuidar da saúde mental, porque a gente está sobrecarregado, a gente está cansado, a gente está estressado. É só eu repetir essa história que você vai olhar e falar, puta, parece que o cara está dentro da minha empresa. Os funcionários estão falando que estão sobrecarregados, que estão estressados, que a saúde mental deles está em jogo, né? Aí eu começo a contar isso. E aí começa a falar, o que você faz quando tem essa situação? E começa a falar as coisas que eu fazia. Então se o cara fala, pô, Marcelo, parece que tem uma câmera. Aconteceu isso na minha empresa hoje. Eu cheguei lá, fui falar com um funcionário para cobrar o resultado dele, ele falou que estava sobrecarregado, né? E é isso, eu comecei a produzir conteúdo, falando o que acontece no dia a dia, sem mágica. Aí, conteúdo, parece que o Marcelo gravou isso para mim. Aí você chega lá, você está querendo resultado, o teu funcionário fala que parece que ele está sobrecarregado. Aí quando você vai ver, você vê que aquele funcionário não faz nem 1 hora extra, que ele não fica de final de semana trabalhando, que ele não dá nem 20 minutos a mais, e ele está falando sobre que ele está sobrecarregado. Aí eu fui lá e perguntei pro funcionário, cara,
Você nunca fez hora extra, você não vem trabalhar de final de semana e você está falando que está sobrecarregado? Por que você está sobrecarregado? Né? Ele fala, porque tem muito trabalho. Pô, mas eu não te contratei porque tinha pouco trabalho, eu te contratei porque tinha muito trabalho mesmo, cara. Isso, o nome disso é trabalho. É trabalho, é assim que funciona. Agora vai ficar aqui reclamando que tem trabalho? Né? Pronto. Aí você grava o conteúdo e o cara vai falar, puta, parece que o Marcelo falou isso pra mim. Aconteceu isso hoje. Né? E provavelmente deve ter acontecido isso hoje com alguém que tá aqui ouvindo a gente. Né? Ou senão você fala assim, putz, aí você tem um funcionário, você quer mandar ele embora, né? A última linha aqui, eu precisava ouvir isso. Ah, aí você tem um funcionário, você quer mandar ele embora e você tá ali, puta, eu vou mandar esse cara embora, como vai ser? Ele não vai arrumar outro emprego, ele vai se dar mal. E aí eu pego e falo, um dia eu mandei um cara embora, né? Aí passou 6 meses, o cara me manda um direct falando assim, cara, tô passando aqui para te agradecer. No dia que você me mandou embora, você me deu um feedback. Eu fiquei muito chateado aquele dia, mas esse feedback mudou minha vida. Hoje eu tô num emprego legal, tô numa carreira legal. Aquele dia que você me mandou embora foi a maior lição que eu tive na minha vida. Obrigado. Então, esse é o tipo de conteúdo que o cara vai olhar e falar, cara, eu precisava ouvir isso, vou mandar esse cara embora hoje. Então, eu comecei a fazer isso, produzir conteúdo com base em entender o mapa da empatia, quem é o meu cliente, e eu comecei a produzir esse conteúdo, gravava, alguém gravava, editava e colocava no ar, né? E aí depois, com base nisso, surgiu o podcast. Qual que é o diferencial do nosso podcast? Cara, no podcast a gente entrega tudo. O nosso treinamento inteiro, que é pago, custa 19 mil reais. A gente todo mês coloca 200 empresários, todo mês não, né? A cada trimestre a gente faz um evento, coloca 300 empresários pagando 19 mil reais. Todo o conteúdo que ele vai aprender lá no treinamento, ele está no podcast. O formato é diferente. O podcast não tem sequência, não tem trilha, não tem ferramenta, é um bate-papo. Mas todo o conteúdo que gera valor, a gente disponibilizou. E você que tem agência, você pode pegar o teu melhor conteúdo, o teu maior conhecimento, você pode disponibilizar ele em vídeo, você pode disponibilizar ele em texto, você pode disponibilizar ele da maneira que for. Quando o teu cliente vê esse conteúdo, ele olha e fala, esse cara entende. E aí, entendendo que você entende, ele não quer fazer. Ele te contrata. Mas, eventualmente, pode ser que ele faça e nunca te contrate. Mas você tem efeito colateral. Ó, o rapaz que eu encontrei no final de semana, ele falou, eu faturava 4, fui para 300 milhões só ouvindo teu podcast. Ele nunca fez um curso meu. Mas ele fala de mim para todo mundo e tem um monte de gente que me comprou por conta dele. E é um depoimento, né? Então, sempre eu conto história de campo de batalha para dar legitimidade e é uma das coisas que a gente faz no nosso podcast, é conteúdo simples. Não uso palavras em inglês, não uso palavras difíceis, é sempre uma linguagem simples. Qual que foi os nossos resultados? A gente começou a vender sem vender, né? A gente saiu de 3 milhões para 11, de um ano para o outro, de 11 para 21, de 21 para 27, né? E aí, esse ano a gente está subindo, está crescendo o nosso negócio. Nossa audiência foi aumentando, isso aqui é a audiência desse ano, ela vai aumentando consistentemente, tudo isso aqui é orgânico, só produzindo conteúdo, cada vez mais conteúdo de maneira orgânica, tá? Então, quais foram os resultados? Começaram a convidar a gente para participar de outros podcasts, né? Grandes players querem vir gravar com a gente no nosso podcast, mas o que eu acho que é mais incrível no podcast é isso aqui, ó. Os caras vêm gravar podcast com a gente, por exemplo, o Alexandre Jacques, ele veio gravar podcast com a gente. Meu, podcast foi pro ar, ele vendeu 4 contratos, dando um total de 320 mil. Ele ganhou dinheiro produzindo podcast, entregando o máximo de valor, né? O Matheus Bueno gravou um podcast com a gente recentemente, o podcast foi pro ar, 3 dias o podcast foi pro ar, ele vendeu 229 mil. Por quê? Porque ele entregou o ouro. O cliente ouviu o que ele falou, cara, o que você falou foi demais, aplica isso para mim na minha empresa. Ele vendeu lá os contratos, vendeu 230 mil em 3 dias depois que o podcast foi pro ar. Mas qual que é o melhor resultado? Qual que é o melhor resultado? Deixa eu voltar aqui pro Chrome, cadê? Onde tá? Qual que é o nosso melhor resultado, tá? Qual que é o melhor resultado que a gente tem fazendo o que a gente faz? São as pessoas que a gente encontra na rua e para e fala assim, Marcelo, você não tem ideia o que aconteceu na minha empresa. Esse é o melhor resultado. Melhor que o nosso resultado financeiro, melhor que o resultado financeiro de quem grava conteúdo com a gente. A gente não cobra nada de ninguém para gravar conteúdo com a gente não fica negociando essas coisas. É a gente parar todo dia na rua e alguém vem e dá um depoimento. A gente tá na rua, esse final de semana aqui, eu falei para vocês, né? Do que as pessoas
falaram, outro dia eu fui para Brasília, tô almoçando lá, terminei o almoço, o cara veio, Marcelo, posso falar com você? Falei, pode, né? Ele falou, cara, você não vai acreditar, eu comecei a ouvir teus podcasts em 2019, apliquei tudo que você ensina no podcast, tudo. Cara, minha empresa cresceu, tô ganhando dinheiro, minha empresa tá saudável, mas deixa eu contar um negócio aqui que você não sabe, o impacto que você causou na minha vida. Minha filha nasceu com 6 meses. Minha filha nasceu com 6 meses. E ela nasceu com 1 quilo, nasceu prematura. Nos últimos 3 meses, eu e minha esposa se dedicamos a salvar a vida da nossa filha. Ela vai receber alta no hospital hoje. Hoje ela vai receber alta no hospital. E aí ele falou, durante esses 3 meses, eu não fui um dia para a empresa. Minha empresa está funcionando, minha empresa está rodando, a gente está batendo meta todo mês, estou tirando o meu Prolabore todo mês, e se não fosse isso, eu não sei se eu tinha conseguido salvar a vida da minha filha, né? Eu queria te agradecer. Então, além de ganhar dinheiro, além de fazer as coisas, né? Quando a gente produz conteúdo, quando a gente olha para o fundamento, né? A gente melhora a vida das pessoas. O que eu quero deixar aqui de mensagem para vocês, né, para a gente terminar dos negócios. A informação, né, ela, por si só, ela não vai mudar a tua vida. O que vai mudar a tua vida? É você olhar e falar assim, qual que é o grande insight que eu tiro disso e você aplicar. Cara, se alguém está falando para você que conteúdo é rei e você escolher fazer esse caminho, começa a fazer o conteúdo. Ah, Marcelo, mas eu não tenho tempo. Cara, arruma o tempo, coloca como prioridade na tua agenda. Se tá falando para fazer criativo e mandar direto para o WhatsApp e usar a inteligência artificial, usa a informação. Olha a informação que ela causou no meu negócio. Eu tenho outras empresas, mas olha o que a informação causou no meu negócio. Olha o que uma informação, quando colocada em prática, gera de resultado para alguém que grava um podcast comigo. Olha o resultado que gera para alguém que está ouvindo o podcast, né? Então, informação sem ação é inútil. Informação com ação é um negócio muito poderoso. E o que eu queria trazer de reflexão para você que trabalha com marketing, tem agência, produz conteúdo de qualidade, de valor. E parece que é o padre querendo ensinar missa para o vigário. Falando com quem tem agência, né? Deveria ser o básico para um cara que tem agência. Mas quantos daqui produzem conteúdo? Né? E não importa se é em vídeo, se é em texto, você vende isso para o teu cliente e você não está fazendo produção do conteúdo de maneira consistente. Vocês estão aqui agora. Por quê? Porque o Flávio está produzindo conteúdo. E ele falou assim, eu vou arrumar um jeito de produzir conteúdo, né? Vou fazer um evento, está fazendo esse evento, tem um monte de gente assistindo, vou chamar os grandes players do mercado, vou produzir conteúdo. E está produzindo conteúdo. E tem gente que vai ouvir o que eu falei aqui, vai ouvir o que o Flávio falou, vai ouvir o que o Thiago Reis vai falar. Dentre um monte de coisa, vai escolher uma única coisa para fazer, vai colocar em prática e vai virar o ponteiro. O que vira o ponteiro? Você. Então, era isso, pessoal. Queria agradecer, muito obrigado.